Marcado. Interromper gravação. E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Este é o canal Wellington Júnior Acessibilidade, trazendo para você mais um vídeo acessível. Hoje, um vídeo um pouco diferente. Eu vou estar iniciando com vocês uma série de criação de jogos. Sim, nós vamos criar um jogo. Nossa, que legal, Wellington. Que tipo de jogo? Um jogo de quiz, perguntas e respostas, utilizando o DOSVox. Para a gente poder entender isso tudo, vamos utilizar um programa chamado JogaVox, que vem dentro das versões do DOSVox, né? A versão 4.3, por exemplo, já tem o JogaVox incluso, né? Se o seu DOSVox não tem, você pode baixar lá na opção C, AP, né? Se você estiver usando o DOSVox 5, por exemplo, você pode baixar na opção C de configuração, A de atualização e P de programa para a internet, o JogaVox. E aí você já vai ter o próprio JogaVox instalado. Que tipo de jogo? Que tipo de jogo? Quiz? Quem acompanhou os vídeos do canal aí ultimamente, eu postei um vídeo há um tempão atrás dos coletivos. E acho que foi semana passada ou retrasada, eu postei um vídeo chamado Conhecendo os Elementos Químicos, uma gameplay de um joguinho Conhecendo os Elementos Químicos, que também é um jogo criado pelo JogaVox, certo? E hoje nós vamos começar a criar o nosso jogo para o JogaVox. Vai ser uma série de 5 aulas, não vai ter edição, tá certo? Não vai ter edição, portanto, eu pretendo não editar, eu pretendo postar do jeito que for gravado, certo? Desculpa olhar o barulho do fundo, desculpa a captação do meu microfone, né? Bom, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai poder criar um jogo utilizando 2 editores apenas. Ou a gente usa o Edvox, do sistema DOSVox, ou o bloco de notas. Não podemos usar o Word. Ah, Wellington, eu queria usar o Word, não posso? Não. Porque o Word ele coloca alguns caracteres estranhos, né, na criação do roteiro. Quando você for executar no próprio JogaVox, pode dar erro e pode travar seu programa. Aqui eu vou estar utilizando o Edvox, do sistema DOSVox. O nosso jogo, ele pode ter... o nosso jogo, ele tem lugares e slide, para começo de conversa, tá? Lugares e slide, o que é um lugar num jogo? O lugar num jogo é onde são passadas as ações, aonde são tocadas as mídias, aonde são feitas, por exemplo, uma pergunta, por exemplo, o usuário... Um lugar seria, vamos imaginar uma casa. Então, vamos imaginar uma casa, por exemplo, a sala. O que tem na sala? Ah, na minha sala tem uma televisão, tem uma estante, e, né, etc, etc, etc. Aí depois, o quarto é outro lugar. Então, no meu quarto tem uma cama, tem um computador, e etc, etc. Tá? É onde são passadas as ações. E também tem slide. O que é slide? Slide é uma expressão bem antiga, né? O pessoal, né, conhece. Já ouviu falar de projetor de slide? Projetor de slide? Por exemplo, um projetor é o PowerPoint, né? Outro projetor é o PPTvox, né? Do sistema DOSVox, que é muito bom por sinal também. Pediram para fazer tutorial do PPTvox aqui no canal. Eu vou estar estudando o aplicativo para poder aprender alguma coisa e trazer para vocês. Então, slide, beleza? No nosso slide podemos colocar um fundo, podemos colocar um som, podemos pôr texto, foto, né? E é isso, tá? Bom, dito isto, eu vou abrir o DOSVox aqui, tá? E a gente vai começar então a desenvolver um jogo, certo? Você pode... Wellington, como é que você fez aquele Conhecendo os Elementos Químicos? Você pode gravar em áudio? Sim, você pode gravar em áudio. Você faz tudo primeiro o texto, depois você grava em áudio. E você vai colocando nas mídias, que eu vou explicar na aula 3 sobre isso, tá? Será 5 aulas. A primeira aula começa hoje, que é a criação de roteiro. Vou abrir o DOSVox aqui. DOSVox, o que você deseja? Certo. O primeiro passo é criar uma pasta dentro da pasta do JogaVox. E aonde fica a pasta do JogaVox? Em C2 Winvox. C2 Winvox. Vamos então fazer o seguinte. Vamos dar letra D de discos. D. Discos, o que você deseja? Letra C de criar diretório. C. Nome do diretório a criar.
Nome do diretório a criar. Eu vou criar aqui um jogo chamado... sei lá, vamos dar um nome aqui para esse jogo. Eu vou colocar como jogo tutorial, tá certo? Mas você pode colocar o nome que você quiser, beleza? Então, vamos lá então, vou pôr aqui, ó. Nome do diretório a criar, vou pôr Raiz. Winvox. WINVOX. Raiz. Jogavox. JOGAVOX. Para você que enxerga, eu estou captando a tela do meu computador, tá, galera? Então, é isso aí. Então, nome do diretório a criar é C dois pontos, mas eu não coloquei, mas você pode colocar C dois pontos. Eu não coloquei, só coloquei Raiz Winvox WINVOX. Desculpem. WINVOX. Winvox. Raiz. Jogavox. JOGAVOX. Raiz. Raiz. E o nome do nosso jogo. Vou colocar aqui como jogo tutorial. J, OGO. Jogo T, tutorial. UTORIAL. E vou dar um Enter. Então, Raiz Winvox, Raiz Jogavox. Esta é a pasta do programa. A pasta Jogo Tutorial é o nome nossa pasta que criamos. Ok, criei o diretório. Ele vai ser o novo diretório de trabalho? Sim ou não? Novo diretório de trabalho. Vou pôr aqui sim. S. DOSVox, o que você deseja? Pronto. DOSVox, o que você deseja. É o seguinte, pessoal. Agora, nós vamos fazer o seguinte processo. Eu só vou desligar meu telefone. Eu peço desculpas aí. Eu poderia fazer isso antes, mas... De qualquer forma, eu só vou desligar aqui para não ter interrupções. Mas vamos lá. Recomendo que vocês, quando forem criar, coloquem o roteiro na pasta do jogo, para que depois, lá na hora de executar, não fique procurando o roteiro, para ficar mais fácil até mesmo para o programa encontrar, tá certo? Então, vamos criar o nosso jogo. Então, DOSVox, o que você deseja, eu vou abrir o Edvox com a letra E. Vamos lá. Eu vou abrir o Edvox aqui. Edvox. Qual o nome do arquivo? Qual o nome do arquivo? Eu vou colocar como... eu vou dar o nome... Eu vou pôr o mesmo nome da pasta, tá bom? Jogo tutorial. J, OGO. T, Jogo tutorial. UTORIAL. Beleza. Arquivo novo. Damos o Enter. Arquivo novo. Bem, aqui neste roteiro nós vamos criar então o nosso jogo. Beleza? Arquivo novo. Vamos lá. Na primeira linha, a gente coloca o nome do nosso jogo. Certo? O nome do nosso jogo. Vamos criar um jogo, um quiz de perguntas, perguntas variadas, tá bom? Então eu vou colocar aqui como perguntas variadas mesmo. Vamos lá, perguntas. P, ERGUNDAS. Perguntas variadas. V, ARIADAS. Ó, Início do texto. Perguntas variadas. perguntas variadas. Na outra linha, eu vou colocar o nome do autor do jogo. Não preciso colocar a palavra autor, basta colocar o nome, tá? Eu vou colocar aqui o nome do nosso canal. Wellington Júnior Acessibilidade. W, ELLINGTON. J, UNIOR. A, CESSIBILIDADE. Bem, na primeira linha, o nome do jogo, perguntas variadas. Na segunda linha, o autor do jogo. Fim do texto. Wellington Júnior Acessibilidade. Beleza. O autor do jogo. Vou pular duas linhas. Essas linhas que seguem, você pode colocar um comentário. Eu vou colocar depois, tá? O comentário na hora da montagem do jogo. Pra mim, eu acho mais fácil. Beleza?
Vamos então começar a nossa criação. Para o Jogavox entender o que é um lugar, a gente tem que fazer uma linha de hífens. Uma linha de hífens aqui no nosso roteiro. Ah, mas quantos hífens coloca? Sei lá, uns 10 hífens ou até menos. Só para fazer uma linha, só para identificar que é um lugar. Vou colocar 10 hífens. Hífen, 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 hífen. Coloquei uma linha de hífens. Na linha de baixo, eu vou colocar o nome do primeiro lugar. O jogo ele tem um início, tem o jogo em si, né? O início é a apresentação. Depois tem as perguntas e depois tem o final. Você pode colocar como início ou capa, embora o Jogavox ajude depois a gente lembrar como foi feito o roteiro. Eu vou colocar como capa. C, A, P, A. Então, tem uma linha de hífens, Capa. capa. Estou usando a voz sintética Felipe, tá? Aqui, beleza? E ele não fala os hífens, beleza? Mas eu coloquei uma linha de hífens, 10 hífens, na linha de baixo, capa. Vou dar 2 linhas, 2 enters. Vamos fazer então o nosso primeiro slide. Como é que é o slide, Wellington? Asterisco. Shift número 8 do teclado. Pessoal, dúvidas? Pode deixar nos comentários aí, tá? Deixa nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Assim que for deixando nos comentários ou quiser mandar para mim via WhatsApp, pode mandar que eu vou estar respondendo, beleza? Então, Shift número 8 do teclado. Asterisco. Asterisco. Esse asterisco em uma linha sozinho significa um slide. Eu vou colocar assim, ó. Olá, jogador. Eu vou escrever. O, L, agudo. Olá, J, O, G, jogador. A, D, O, R. Exclamação. Olá, jogador. Sejam bem... seja S, E, J, A, B, bem-vindo E, M, hífen, V, I, N, D, O, ao A, O, jogo J, O, G, O, Perguntas Variadas. B. E, R, G, U, N, D, A, S, Variadas. A, R, I, A, D, A, S. Pronto. Exclamação. Ó, Fim do texto. Olá, jogador. Seja bem-vindo ao jogo Perguntas Variadas. seja bem-vindo ao jogo Perguntas Variadas. Vou fazer um outro slide. Vou fazer asterisco. Asterisco. Na outra linha, eu dei Enter, coloquei asterisco. Vou dar Enter de novo. E vou colocar aperte Enter. A, P, E, R, T, E, N, D, E, R. Bem, Exclamação. pessoal, para você, vamos supor, eu quero colocar essa informação toda hora. Eu quero colocar essa informação após a pergunta ou após a resposta. Mas eu não quero ficar escrevendo toda hora. Então eu vou aqui passar um macete para vocês. Vocês vão subir com a seta para baixo. Fim do texto. Aperte Enter. Aperte Enter. Eu vou subir uma seta para cima. É um asterisco, ele não falou. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um comando de bloco, Ctrl B no Edivox. Comando de bloco. Eu vou marcar o início do bloco com a letra I. I, Início do bloco. Vou descer com seta para baixo. Aperte Enter. Vou dar o comando de bloco, Comando de bloco. Ctrl B. E vou marcar o fim do bloco. F. Fim do bloco. Pronto. E agora vou copiar este bloco com Ctrl C. Bloco carregado. Pronto. Esse bloco está na minha área de transferência. Então, toda vez que eu dar Ctrl V, eu vou colar essa informação. Asterisco, na outra linha, aperte Enter. Então, aqui criamos a nossa capa. Agora, vamos dar 2 vezes Enter para criar um outro lugar. Acabamos de criar a capa, agora vamos apanhar a pergunta 1. Hífen, 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 hífen. Linha de hífens é o lugar. Outra linha, pergunta 1. P, E, R, G, U, N, T, A, 1. Pergunta 01. Outra linha, 2 linhas, asterisco. Asterisco. Vamos apanhar aqui a nossa primeira pergunta. Vamos fazer um jogo bem legal, com 3 perguntinhas. Vamos lá. Claro, são assim perguntas para vocês aprenderem a criar mesmo, tá? É só para exemplificar, para vocês aprenderem como é que cria. Depois vocês podem usar a criação de vocês, a imaginação de vocês, beleza? Eu vou aqui fazer perguntinhas básicas. Quanto é Q, U, A, N, T, O. É agudo. Quanto é 5 5. mais Mais. 5? 5. Claro. Interrogação. Interrogação. Eu posso fazer um jogo de alternativa. Como? Eu costumo fazer o seguinte. Só que eu não vou fazer nesse aqui, tá? Eu vou deixar como tá.
Mas eu costumo fazer o seguinte, eu dou uma linha para baixo, coloco um asterisco, depois, na linha de baixo, letra A, fecha parênteses, um espaço, e, por exemplo, 10, aí na outra linha, asterisco, letra B, 20 e assim por diante. Mas eu não vou fazer com alternativa. Então, eu fiz a pergunta, ó. Quanto é 5 mais 5? Quanto é 5 mais 5? Aí eu vou fazer aqui, ó, um asterisco, um asterisco, slide, e vou fazer o seguinte, na outra linha. E vou colocar... aperte Enter após digitar a resposta. Eu vou escrever. A, P, E, Aperte R, T, E, N, T, E, R, após A, P, O, S, D, I, G, T, A, R, A, R, E, P, O, S, T, A. Beleza. Ó, Ponto. Aperte Enter após digitar a resposta. aperte Enter. Vou colocar uma P, E, vírgula. T, E, N, T, E, R, Vírgula. vírgula. Ó, Aperte Enter após digitar a resposta. pronto. Então, quanto é 5 mais 5? Aí na outra linha, um asterisco. Aperte Enter após digitar a resposta. Vou dar 2 linhas. Vamos agora fazer o outro lugar, que é o acerto. Hífen, 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 hífen. A, C, E, R, T, O, Acerto. Não precisa colocar como acerto 01, porque é da primeira pergunta. Asterisco. Parabéns. P. A, R, A, B, é agudo, N, S, exclamação, Você acertou. V, O, C, S, A, C, E, R, T, O, U, exclamação, A resposta R, na outra E, linha, tá? A S, P, resposta O, S, T, A, é é agudo, 10. 0, ponto e vírgula, Del. ponto. Lembra que eu tinha copiado aquele aperte Enter? Agora eu vou colar ele. Eu vou dar uma linha para baixo e vou colar com Ctrl V. Bloco adicionado. Pronto. E automaticamente ele já gerou uma linha em branco, ó. Ó. Para. Ó. Acerto. Acerto. Asterisco. Parabéns. Você acertou. Parabéns, você acertou. A resposta é 10. A resposta é 10. 5 mais 5 é igual a 10, né? Aí, esse asterisco de baixo e vai ter a frase que eu tinha colado, ó. Aperte Enter. Aperte Enter. Vou dar uma linha para baixo. Fim do Pronto, e dei outra linha. Vou fazer de novo os 10 hífens. Hífen, 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 hífen. E agora vou fazer o erro. Então, E, erro. R, R, O, Pessoal, é bem básico, tá? Só para vocês aprenderem, tá certo? Erro. Asterisco. Asterisco na linha de baixo. E vou apanhar que pena. Você errou. Q, U, E, P, E, N, A, Que pena. exclamação, Você errou. V, O, C, S, E, R, R, O, U, exclamação, Vou dar Enter. A resposta correta era 10. A, R, E, S, P, O, S, A, Eu vou colocar a resposta seria... Não, vou apanhar a resposta correta. C, O, R, E, T, A, E, R, A, 0, ponto. A resposta correta era 10. Vou dar Enter e vou colar aquela informação. bloco adicionado. Beleza, a nossa pergunta 1 tá pronta. Dei Enter, mais uma vez, então ficou... Ó, Erro. erro, asterisco, Que pena. Você errou. A resposta correta era 10. Aperte Enter. beleza? Então, Fim do texto. beleza, acabamos de fazer a nossa pergunta 1. É dessa forma que você faz quantas perguntas você quiser. Quantas perguntas vai ter no seu jogo? Ah, Wellington, o jogo pode ter 1000 perguntas? Pode, desde que você depois... porque daí você vai precisar depois das respostas para você montar, entendeu? Mas você pode pegar quantas perguntas você quiser, certo? Eu vou fazer com 3 perguntas para não demorar muito. Vou fazer outra linha de hífens. Hífen, 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 hífen. Vamos fazer pergunta 2. P, E, R, G, U, N, T, A, Pergunta 02. 0, 2, 2, 2, 2, Del. Deixa eu dois. deletar aqui. 2, Eu 0, tinha colocado pergunta 022. Não, é pergunta 02. Del. 0, Deixa eu... 0, 2, Pronto. Vamos lá. Asterisco. asterisco. Vamos lá. Outra pergunta.
Do que é feito D, O, Q, U, E, F, E, I, T, O, a paçoca? A, P, A, C, O, C, A. Vamos lá. Interrogação. Bem, você pode fazer uma pergunta com alternativa e uma pergunta sem alternativa, tá? Eu vou fazer uma pergunta... eu não vou fazer com alternativa, mas o jeito de você fazer com alternativa seria asterisco, embaixo, né? Letra A, leite, na outra linha, letra B, amendoim e assim por diante, tá? Eu vou fazer do jeito que eu fiz mesmo. Eu vou colocar um asterisco e vou colocar, aperte Enter após digitar a resposta. A, P, E, R, T, E, N, T, E, R, vírgula, A, P, O, Del. O, S, D, I, G, T, A, R, A, R, E, P, O, S, T, A, vírgula, ponto. Vamos Fim do fazer agora o acerto 2. Hífen, 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 hífen. A linha de hífens, como vocês sabem, é um lugar... Opa, pulei. Dei uma linha a mais aqui. A, C, E, R, Del. Pera aí, só um Del. minutinho. A, C, R, T, O, Eu posso ligar também o Caps Lock, tá, galera? Ó, aqui, como no caso, acerto... Ué, mas você falou que não precisava apanhar o 01. Não precisa. Se você quiser colocar, é opcional, tá? Eu não coloco, mas se você quiser colocar, é opcional. Vou apanhar aqui acerto 02 para não confundir com a outra. 0, 2, Acerto 02. Já tenho aqui uma linha, vou dar mais uma. asterisco, Eu vou apanhar. Parabéns. B. A, R, A, B, é agudo, N, S, exclamação, Você acertou. V, O, C, S, A, C, E, R, T, O, U, exclamação, A resposta R, E, S, P, O, S, T, A, é agudo, amendoim. A, M, E, N, D, O, I, M. Wellington, no caso, eu quero saber se eu errei a palavra. No Edivox tem como? Tem o corretor ortográfico, ó, F11. Você aperta F11, Dicionário ativado. ele ativa o dicionário. Ctrl, vamos dar espaço. Del. Não fez um barulho. Por exemplo, como é que eu sei que eu errei a palavra? Vou apagar esse M Del. e M, vou colocar um N. N. E vou dar espaço, ó. Opa, esse pá é um erro. Então eu volto. Eu posso apagar o espaço, né? Del. E dou um Ctrl W, ó. Usa as setas para alternativas. amendoim, E aí ele mostra a palavra correta. Se eu quiser soletrar, seta para direita, ó. A, M, E, N, D, O, I, M. Dou Enter. ignorar tudo, Ó, tem ignorar tudo. adicionar ao dicionário, E adicionar ao dicionário. Você pode adicionar essa palavra que tá errada ao dicionário. Mas eu não vou adicionar. Eu vou Am- corrigir. amendoim, Amendoim, dou Enter. amendoim, E aquele erro foi corrigido, ó. amen, A, M, E, N, D, O, I, M. Viu? A resposta correta é amendoim. Vou desligar o dicionário. Dicionário F11 desativado. também. Ponto. para. A resposta é amendoim. A resposta é amendoim. Agora eu vou dar aquele comando. Aperte Enter, lembra? Bloco Aperte Enter. Pronto. Eu dei setinha pra cima. Vou dar seta pra baixo agora. Fim. Mais uma linha. Vou fazer agora o erro da pergunta 2. If, hífen. Erro 2. E, R, R, O, 0, 2, 2, O, O, Erro 2. asterisco, Que Que? pena. U, E, P, E, N, A, exclamação, V, Você O, errou. C, S, E, R, O, U, exclamação, A, A R, E, resposta P, O, S, T, A, C, O, R, E, T, A, E, era... R, A, M, E, N, D, O, I, M, ponto. Vou colar. bloco adicionado. Pronto. Terminamos a segunda pergunta. Vamos agora para a pergunta de número 3. If, hífen. P, E, R, G, U, N, Y, Del. T, A, Hífen. 3, Pergunta 03. Pergunta 3. asterisco, Wellington, por que tem que fazer para todas acerto 2, erro 2, erro 1, acerto 1? É porque na hora você vai precisar, certo? Então você tem que fazer pergunta, pode ter pergunta 100. Você tem que fazer acerto 100, erro 100, beleza? Então, asterisco, vamos fazer aqui agora uma pergunta com instrumento musical. Vamos lá. Quantas cordas Que? U, A, N, T, A, S, C, O, R, D, A, S, tem T, E, M, uma U, M, A, guitarra G, U, I, T, A, R, R, A, padrão? P, A, D, R, A, T, O. Tá. Interrogação. Interrogação. Aperte Enter. Eu vou colocar aqui como vou fazer.
Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Página 1. Opa, Perguntas variadas. deixa eu fazer aqui Olá, uma correção. aperte Enter Ah, tá. após. Fim. Tá, pronto, já vi aqui. Quantas cordas tem uma guitarra Quantas padrão? cordas tem uma guitarra padrão? Na outra linha, um Asterisco. asterisco. Fim do E agora, A, aperte P, Enter E, R, T, E, N, T, E, R, vírgula, A, P, após O, S, D, I, G, T, A, R, A, R, E, P, O, S, T, A, ponto. Aperte Enter após digitar a resposta. Vamos agora fazer o acerto da pergunta. Hífen. O esquema é sempre o mesmo, tá? Acabou um lugar, coloca o hífen, beleza? Depois, na outra linha, o nome do lugar. Depois, o slide. A, Acerto. C, R, O, Eu faço tudo maiúsculo, tá? Porque Zero, eu gosto de fazer três. assim. Acerto 03. Duas linhas. Asterisco. Parabéns. A. R, A, B, E, H, N, S, Parabéns. exclamação, V, O, Você, C, S, A, C, E, R, T, O, U, exclamação, A, a R, E, resposta P, O, S, T, A, E, H, é 6 cordas. 6, C, O, R, D, A, S, ponto. 6 cordas. Vou colar na outra linha. bloco de Aperte Enter. Pronto. fim do Vou agora fazer o erro. Hífen. E, R, R, O, Erro 03. 03, Erro 03. Na outra linha. Asterisco. Pulo asterisco, duas linhas, asterisco. Que pena. U, E, P, E, N, A, exclamação, Você errou. V, O, C, S, E, R, O, U, exclamação, A, A R, resposta E, S, P, O, S, T, A, C, O, R, E, T, A, E, R, A, 6, 6 C, O, R, D, A, cordas. S, ponto. Que pena. Você errou. A resposta correta era 6 cordas. Vou colar. bloco Aperte adicionado Aperte Enter. Enter. Colei. Lembrando que é o asterisco na linha de cima. E depois Aperte a Enter. mensagem aperte Enter. fim do Bem, vamos agora fazer o fim do nosso jogo. Hífen. Opa, dei duas linhas a mais aqui. Beleza. Vou pôr aqui como fim. Vamos lá. F, Vou pôr aqui. F, I, M, Fim. Asterisco. Eu gosto de fazer o fim com tudo maiúsculo. Por exemplo, caps lock liga o caps ligado lock e começa a escrever. Fim do jogo. F, I, M, D, O, J, O, G, O, Fim do jogo. Exclamação. Eu vou aqui ponhar fim do jogo. Foi F. perdão. F, O, I, M, U, I, T, O, B, del O, B, O, M, E, Está S, J, O, G, A, N, D, jogando- O, É porque eu tô digitando rápido, tá? C, O, M, V, O, C, E, circunflexo, Isto. Exclamação. Aí, eu vou colocar um slide aqui, tá? Porque na hora lá eu vou colocar um som depois. Então, Asterisco. slide. Quer saber quantos pontos você fez? Q, U, E, R, S, A, B, E, R, Q, U, A, N, T, O, S, P, O, N, T, O, S, V, O, C, S, F, E, Fez? Z, Interrogação. Agora, vamos colocar assim, ó. Você fez. V. V, O, C, S, F, E, Z, Você fez. 2 pontos. Agora eu vou passar um comando para vocês. caps lock Comando, desligado caps lock. O comando é o seguinte: cifrão, shift número 4, Cifrão. pontos, a palavra pontos, P, O, N, T, O, S. espaço, pontos. De novo, a palavra pontos. P, O, N, T, O, S, caps lock desligado Ponto, ponto final. Ponto. Ah, Wellington, por que cifrão pontos pontos? Porque é o seguinte, cifrão pontos é o comando. Ele vai computar depois, o computador vai computar de acordo com que os pontos que a gente der para as perguntas. Se a gente colocar 3 pontos, são 3 perguntas. Se a gente acertar todas as perguntas, vai ganhar 9 pontos. E assim por diante, tá? Então ele vai computar automaticamente. Volte sempre, eu vou colocar na outra linha. Volte sempre. V, O, E, T, E. del Deixa eu só. V, O, R, E, S, M, P, R, E, Volte sempre. Exclamação. Beleza. E aqui Asterisco. coloca um asterisco para colocar depois uma musiquinha
para finalizar. Caps Lock desligado. Muito bem, pessoal. E com isso a gente termina então a nossa aula 1 de JogaVox. Criamos o nosso roteiro. Vamos agora salvar uma dica. Você está escrevendo, isso não vale somente para o Edivox, tá? Tem alguns programas que assumem esse comando. Por exemplo, o Minigrave, o próprio Edivox. Você está escrevendo, de repente, vamos supor que, imaginar que você está escrevendo ali, trabalhando, fazendo o seu jogo, de repente acaba a luz. Aí você fala, nossa, e agora? Eu não salvei meu jogo. Então, para você evitar perder o que você está fazendo, você pode dar um F2, ó. Arquivo gravado. Arquivo gravado. E ele grava depois, ele salva, certo? Você pode depois voltar que ele vai estar salvo, certo? Aí você não perde nada. É bom você ir fazendo e dando F2. Arquivo gravado. Para você poder gravar o seu arquivo. Isso vale também lá no JogaVox, tá certo? Vamos salvar o arquivo, vamos sair do Edivox. Confirma a saída, sim ou não? S. Fim do Edivox. Pronto, como eu salvei o arquivo, ele não perguntou se eu queria DOSVox, salvar. o que você deseja? Muito bem, pessoal. Essa então foi a nossa primeira aula de JogaVox, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixe nos comentários, beleza? Eu vou estar respondendo os comentários da galera. No WhatsApp também, pode mandar no WhatsApp, eu vou estar respondendo do mesmo jeito, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês voltem para a próxima aula. Na próxima aula, vamos fazer a montagem do nosso jogo. Criamos a pasta, depois criamos o nosso roteiro, tá certo? Então, na próxima aula, vamos fazer a montagem do nosso jogo. Beleza, pessoal? Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Wellington, qual que é a importância de deixar o like? É porque o YouTube pode recomendar esse vídeo para outras pessoas, tá certo? E obrigado aos 360 inscritos praticamente, né? 359 inscritos, falta um para 360. Então, muito obrigado aos 359 inscritos do canal. Muito obrigado mesmo. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, a nossa próxima aula de JogaVox, tá certo? Então, enquanto eu não terminar a série JogaVox, eu não vou gravar nenhum outro tipo de conteúdo, nenhuma gameplay e nada. Eu vou terminar a série do JogaVox, a gente volta depois com o canal normal. Beleza? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula, que é a aula 2 de JogaVox. Montagem do jogo. Valeu? Um grande abraço. Interromper gravar.